o teu nome. Aleluia, que bom que estamos aqui na casa do Senhor nessa noite. Temos falado nas últimas semanas uma série de mensagens denominada Imitadores de Cristo. Começamos falando de que para sermos imitadores precisávamos, para começar a pensar em ser imitadores de Cristo, já existia uma guerra interna que era vencer o nosso próprio eu. Abrir mão do nosso próprio eu, ou seja, abrir mão da nossa própria vontade. Esse era o primeiro passo. Depois falamos que também era importante ter uma jornada de aprendizado. A nossa jornada cristã é uma jornada de aprendizado diário. Eduardo, eu já passei da idade de estudar. Então, talvez na sua vida secular você entenda isso. Hoje já não preciso mais estudar, sou formado, tenho a minha profissão. Eu quero dizer para você que na jornada cristã você vai estudar e vai buscar aprender mais de Deus a vida toda até que Ele venha. Então, a gente nunca pode deixar de aprender. Como é que a gente aprende? Através da pregação na igreja, mas também através de uma vida devocional, que você tem ouvido falar muito sobre isso, através do seu estudo particular ali, você e Deus. E nessa noite, dando continuidade a essa série de mensagens, a gente vai falar sobre a comunhão constante com Deus. Jesus nos ensina isso. E a gente vai ver através de alguns exemplos, na verdade 4 exemplos, onde Jesus, através das suas atitudes, ele tinha uma comunhão constante com Deus. Os dias que vivemos são dias de muito barulho e muito ruído. Eduardo, como assim barulho e ruído? Não, lá na minha casa é uma tranquilidade, não é disso que eu estou falando. Muito barulho de informação, a globalização, as informações. E a gente era tão feliz, quando não sabia o que estava acontecendo lá num outro país tão longe, e a gente vinha saber isso depois de tempos. Agora a gente está aqui, já sabe que começou algo, que está acontecendo uma guerra em tal lugar. Você acha que isso não aflige a sua vida? Claro que aflige. A gente vai recebendo essas informações, esses barulhos, esses ruídos, e tudo isso vai, de alguma forma, nos afligindo, nos inquietando, talvez até mesmo fazendo com que a gente tenha medo de alguma coisa, ou de alguma situação, ou fique preocupado com alguma coisa. Tudo isso tem influenciado. Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Amém? Marcos 1, 35. A palavra do Senhor diz assim: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Vamos ler de novo? Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te pedimos agora que o Teu Espírito Santo possa acalmar o nosso coração, tirando de nós toda inquietude, todo barulho, todo ruído. Oh Deus, que a Tua palavra possa encontrar um coração calmo, um coração preparado para receber da Tua palavra. Espírito Santo, que Tu possas trazer o entendimento, a clareza necessária para que nós possamos sair daqui levando algo eterno, algo maravilhoso da Tua parte. Senhor, nós Te pedimos que nada possa nos impedir agora de estarmos conectados, ligados a Ti, Senhor. Nos abençoa e que Teu nome seja exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, conforme eu falava, vivemos uma época de muito barulho, muito ruído, muitas vozes, pouco silêncio. Eduardo, como assim vozes? Eu não escuto vozes. Não, eu digo vozes, você ouve muita coisa. Talvez, tenta lembrar a última vez que você ficou quietinho em silêncio. Talvez contemplando algo, Eu costumo falar muito dessa coisa da contemplação, porque eu consigo ver Deus de forma muito clara na natureza,
na beleza da natureza, nos detalhes da natureza, e de vez em quando algum irmão fala assim, olha, passei num lugar e vi uma paisagem linda e eu pude contemplar. É isso. Quanto tempo talvez você não pare para contemplar algo? Eu escutei um relato de um casal que estava lá no retiro, e lá era muito arborizado, o lugar tinha muito verde, né? Tinha até um pessoal que estava numa ala lá do chalés que dava para uma horta. Não sei se alguém daqui estava nessa ala. E aí, a gente via uma horta, gente, que tinha umas folhas de couve, que o povo ia para a reunião e ficava assim, aquela folha de couve tem que ser minha, porque era uma... Sabe aquela horta sem problema nenhum? Está crescendo no tempo certo, tudo dando certinho lá, aquela coisa linda. E eles disseram assim, aí eu sentei naquele lugar ali e fiquei contemplando. Há quanto tempo? A gente está muito alimentado por muitas vozes e dificilmente a gente para a vida para ter um silêncio, para ter um momento de contemplação, um momento de tranquilidade. Pois é. Também é um tempo de muitas opiniões, porém com muito pouco conteúdo. A gente ouve muita coisa, muita opinião de todo mundo, a gente abre a rede social e é inflamado por muita opinião. E aí muitas vezes quando a gente vai buscar saber o que está acontecendo, vê que não tem conteúdo nenhum. Muita coisa é fake, muita coisa é especulação, muita coisa é um verdadeiro achômetro das pessoas. E isso tudo vai nos atingindo. Muita conexão, pouco relacionamento. A gente é conectado com muita gente, porém tem poucos relacionamentos verdadeiros. Antigamente a gente tinha amigos que a gente carregava por uma vida toda. Talvez muitos aqui tenham amigos que carregam por uma vida toda. Você sabe que aquele amigo que você vai lançar a mão num telefone, né? E ele vai te atender, ele vai vir no teu socorro, caso você tenha necessidade. Talvez essa geração de hoje já esbarre nesse problema, porque é muito conectado, mas tem pouco relacionamento. Da mesma forma, a gente também se vê com muitas demandas, muitas atividades e muito pouco devoção, muito pouca devoção, muito pouco tempo para Deus. E eu pergunto para você, como seremos discípulos de Cristo, verdadeiros imitadores dele, diante de um tempo tão adverso como esse? É uma tarefa difícil. Mas, como a gente tem falado, a gente tem olhado para Jesus e visto nele práticas que nos ensinam a ser assim como ele foi. Você acha que Jesus não tinha muitas atividades? A gente vai ver hoje que tinha muita atividade. O ministério que ele cumpriu nessa terra, ele tinha muita atividade, fazia muitas coisas, mas ele tinha algo de muito especial que eu peço que o Espírito Santo possa inculcar no nosso coração nessa noite. E o primeiro ponto dessa noite, eu quero dizer para você, que Jesus, ele buscava intimidade com o Pai antes das atividades do dia. Como que será isso? Esse texto que nós lemos diz que, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Antes de tudo acontecer. Às vezes, estudando teologia, a gente se depara com homens que foram assim muito importantes na vida da igreja do passado, de séculos passados até, homens que antes de fazer qualquer coisa no seu dia a dia, eles separavam ali, acordavam mais cedo do que a família para orar e consagrar o seu dia a Deus. Eduardo, isso é para poucos, não dá não, eu já acordo forçado, né? Olha, talvez as nossas vidas fossem bem diferentes, se a gente começasse o dia consagrando todo o dia ao Senhor. Se a gente começasse o dia, antes de fazer qualquer coisa, se a gente pudesse ter um momento a sós com Deus. E olha, Jesus fazia isso. Mas Jesus fazia isso? Fazia, está aqui, ó, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, um lugar sem ninguém. E ali ele orava. É interessante que essa passagem que eu estou lendo para vocês, ela acontece depois de uma passagem que está lá nos versículos 32 a 34. Volta um pouquinho esses versículos para mim. 32. Olha o que diz o versículo 32 do mesmo capítulo. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus
todos os enfermos e endemoniados. Pode passar. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, toda a cidade. Ó, gente demais. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades, também expulsou muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Você acha que isso foi pouco trabalho? Foi não, gente. Olha, quem aqui, por exemplo, vou te fazer uma pergunta, e você vai entender onde eu quero chegar. Quem aqui já fez algum trabalho na igreja, tipo visita ao hospital, evangelismo, que foi, o próprio Luz na Noite, o próprio abrigo infantil, quem aqui já fez algum trabalho assim, certo? O que acontece com você, quando você fala assim, eu vou fazer esse trabalho, e aí você se prepara, né? Vamos falar do que a gente realmente precisa fazer, você se prepara, se consagra, dias antes, já começa a se preparar para aquilo, e você vai fazer aquele trabalho. Quantas vezes você saiu cansado desse trabalho? Saiu exausto desse trabalho? Não é assim que acontece? Eu imagino essa quantidade de coisas que Jesus fez ali, a gente sai exausto. O pastor já relatou várias vezes aqui ensinando para a gente, que às vezes o pregar aqui a palavra, no final dessa palavra você está exausto, está cansado. Porque não é só uma transmissão de conhecimento, não. A gente aqui fala de vida e morte. Você quando vai pregar para alguém, você está falando de vida e morte. Você está apresentando, proclamando Jesus, é vida e morte. Então, não é uma mensagem qualquer. É uma mensagem muito especial. E Jesus tinha toda essa atividade. E eu quero dizer para você que com esse exemplo de Jesus, que mesmo após ter feito tudo isso, ele dormiu, gente. Jesus dormia, tá? Então ele dormiu, mas ele no dia seguinte, ao acordar, vou trazer para a nossa realidade do dia de hoje, nos nossos dias de hoje, você teve que pegar um serão, dobrou no seu trabalho, trabalhou mais do que o necessário. Aí, olha, era uma necessidade, você precisava, você dobrou. Chegou em casa, foi dormir, dormiu. No dia seguinte, você vai acordar e vai falar assim, hoje eu tenho o direito de acordar mais tarde. Hoje eu tenho o direito de, não vou fazer algumas coisas normais, porque ontem eu trabalhei demais. Não é assim? Não precisa me responder não, só pensa. É mais ou menos assim que acontece. Jesus aqui, ele fez tudo aquilo. Ele sim dormiu, ele acordou, mas quando ele acordou, ele nos ensina através desse exemplo que ele fez algo diferente. Ele priorizou o que é mais importante. E se eu e você queremos ser imitadores de Cristo, a gente precisa aprender com Ele. Eduardo, não é uma coisa fácil para mim acordar mais cedo, priorizar a Deus logo no início do dia, mas que você possa priorizá-lo de alguma forma. Que você não permita que os seus dias sejam um atrás do outro, né? Tipo, vida me levar. Não, que os seus dias tenham propósitos. Você enfrenta desafios todos os dias? Eu tenho certeza que enfrenta. Você sai muitos dias para trabalhar e fala assim, olha, hoje eu vou enfrentar uma situação que eu já sei que está me esperando lá, que não vai ser fácil de ser resolvida, ou que vai me trazer um desgaste, ou que vai me trazer um cansaço. Eu pergunto para você, como é que você se prepara para esse dia? Será que você tem se preparado? Será que você tem consagrado esse dia ao Senhor? Será que você tem colocado esse dia nas mãos de Deus? Será que você tem, antes de fazer qualquer coisa no seu dia, você tem falado, Senhor, hoje eu tenho que fazer tal coisa. Eu peço que o Senhor vá à frente, que o Senhor abra portas. Eu peço que o Senhor possa ir comigo para resolver tal situação. Eu vou precisar falar com alguém muito importante para resolver uma pendência muito séria na minha vida. Senhor, abre portas, vai à frente. Não é só também no dia que a gente tem uma coisa muito importante para resolver. Sabe aquela coisa trivial do dia a dia? Senhor, que o Senhor possa estar comigo durante todo esse dia, me livrando, me guardando, me protegendo. Pois é, Jesus, antes de começar o seu dia, ele estava conectado com o Pai. Ele estava em oração com o Pai, consagrando tudo aquilo que ia ser feito, com a orientação do Espírito Santo, tudo aquilo que seria feito naquele dia. Tem um salmo, que é o salmo de número 5, coloca para mim, por favor. Um salmo de Davi, que eu acho muito interessante. A Sociedade Bíblica diz que é um salmo onde ele está pedindo proteção de Deus. Uma coisa que eu e você pedimos com muita frequência, né? A proteção de Deus. Olha o que diz o Salmo 5, versículo 1. Coloca para mim, por favor.
Salmo 5, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 3, tá? Versículo 1: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Você já vê que é uma oração, né? Que ele está diante de um desafio. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Olha Davi aí, um homem segundo o coração de Deus. Você já ouviu isso, né? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha a atitude de Davi. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. É sinal de que ele falava com Deus pela manhã, antes talvez de qualquer coisa. De manhã te apresento a minha oração. E é interessante que não somente ele apresenta a oração, mas ele diz que ele fica esperando. Ele tem expectativa pelo que Deus vai fazer, porque ele sabia que Deus ia fazer. Ele sabia que quando de manhã ele apresentava diante de Deus a oração, Deus iria realizar a vontade dele sobre a vida de Davi. Assim também tem que ser conosco. A gente precisa colocar diante do Senhor todas as coisas e esperar que Ele vá realizar a sua vontade na nossa vida. Jesus se separava dos demais para orar. Lembra que eu falei sobre muito barulho, muitas vozes, muito ruído? Pois é, a gente precisa se separar de tudo isso para que a gente possa ter um tempo de qualidade com Deus. Então eu vou falar a primeira frase aqui que eu quero que você repita comigo. A frase diz o seguinte, eu vou falar primeiro e depois vamos repetir juntos. Eu construo minha comunhão com Deus através da oração antes de tudo. Você pode repetir comigo? Eu construo minha comunhão com Deus através da oração antes de tudo. Guarde isso no seu coração. Que a partir de amanhã você possa fazer de forma diferente. Segundo ponto. Jesus, ele buscava a solitude. Eduardo, o que é esse negócio de solitude? Abra aí em Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas capítulo 5, versículo 16. Jesus buscava a solitude. Ainda ouço algumas Bíblias. Você encontrou? Olha o que diz a palavra em Lucas 5,16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Muito parecido, né, com aquilo que Marcos está falando lá. Mas ele diz aqui que ele se retirava para lugares solitários e orava. Quando a gente fala de solitude, a gente precisa explicar uma certa diferença que existe entre solidão e solitude. São coisas completamente diferentes. A solitude, eu vou ler uma definição para você, é uma decisão consciente de estar só para se conectar com Deus e consigo mesmo. Geralmente, a solitude, esse momento em que você se separa para se conectar com Deus, para ter aquele momento de meditação sua, pessoal, geralmente é uma atitude saudável, positiva e intencional. É interessante que a definição começa dizendo que é uma decisão consciente. Solitude é uma decisão consciente. Retiro de jovens tem lá um momento muito importante, que normalmente tem em todo retiro. O pessoal acorda, antes do café tem uma coisa chamada a sós com Deus. Ainda tem, né? Legal. A sós com Deus. A gente tem um sítio, normalmente é um sítio, né? Mais uma vez a gente contemplando a natureza, aquela coisa toda que você já conhece. Daqui a pouco vê os jovens tudo se espalhando, embaixo de uma árvore, em algum lugar, lá com a sua Bíblia, para ter aquele momento a sós com Deus. Por que será que isso se repete durante anos e anos e anos no retiro? Para quê? Para que aqueles jovens possam começar o dia se conectando com Deus. Eu falo para minha filha, quando fala de retiro, eu falo, você precisa criar expectativa. Criar expectativa que você está indo para um local de retiro, você não está indo só por causa das noites temáticas, você não está indo só porque são 4 dias intensos, onde vai ter gincana, onde vai ter PG, onde vai ter uma série de coisas. Não. Você tem que ir para aquele lugar falando assim, o que Deus vai fazer na minha vida naquele lugar? Então, a solitude,
ela é uma decisão consciente. Jesus aqui nessa passagem diz, se retirava para lugares solitários e orava. Por que será que Jesus fazia isso? Porque ele sabia que era importante estar num lugar separado daquelas multidões, porque ele falava para multidões, ele estava sempre cercado por muitas pessoas, ele precisava se retirar daquele monte de gente, aquele barulho, todas aquelas preocupações, ele precisava se retirar para poder se conectar com o Pai, em oração. E eu digo para você, se Jesus precisava fazer isso, imagina eu e você, que vivemos um tempo tão adverso, conforme nós já falamos aqui no início, um tempo de tanta coisa ao nosso redor, de tanta comunicação. Algumas características da solitude, depois eu vou falar da solidão. A solitude, então, esse momento de estar a só, para uma conexão com Deus, para ter um momento com Deus, ela é escolhida, ela não é imposta. É algo que precisa nascer no meu e no seu coração. É separar um tempo, um melhor lugar na sua casa. Você não tem um lugar lá na sua casa, eu tenho certeza que você tem um lugarzinho que fica ali, especial, aquele lugar de manhã, né, para você buscar ao Senhor. Ela gera paz, ela gera clareza. Esse momento a sós com Deus vai te trazer restauração. Ela ajuda a ouvir a voz de Deus. Quando você se separa do barulho, do smartphone, você abre mão desse monte de ruídos e barulhos para você poder ouvir a voz de Deus. É necessário, ela promove um autoconhecimento, ela está ligada à disciplina espiritual da oração. O que é isso, Eduardo, disciplina espiritual? Disciplina espiritual são disciplinas que nós precisamos ter na nossa jornada cristã. Nunca ouvi falar disso. Fica atento, quando abrir o módulo de disciplinas espirituais na EBD, corre para fazer a sua inscrição, para você aprender mais sobre isso. É algo que eu e você, como cristãos, precisamos desenvolver. Eduardo, mas você está falando da solitude. E a solidão, que para mim era tudo igual? A solidão é completamente diferente. A solidão é um sentimento, muitas vezes de dor, de estar só, mesmo quando estamos cercados de pessoas. Muita gente, às vezes, chega para a gente e fala assim, Paz, antes de conhecer a Cristo, eu estava no meio de muitas pessoas, mas eu me sentia tão só. A solidão é diferente da solitude. Solitude eu busco, é intencional. A solidão é como se ela viesse sobre nós. Ela não é escolhida, ela é sentida. E não é disso que eu estou falando para você ter. Não é sentir a solidão, mas é ter uma vida de solitude realmente. A solidão pode ocorrer mesmo em meio à multidão. Talvez você esteja em meio a esse corpo de Cristo muito diverso, muito variado, e você se sinta só. É a hora de buscar ao Senhor. É a hora de se separar para buscar a Deus. Então, eu quero dizer para você que, assim como Jesus precisava se separar do meio daquela multidão, do meio daquele barulho, do meio daquela demanda, daquela atividade, eu e você precisamos criar momentos assim. É intencional. Assim como oração, como jejum é intencional, a solitude, esse momento de se separar para Deus, também precisa ser intencional. A segunda frase que eu quero que você repita comigo diz assim, eu vou ler primeiro. Eu construo a minha comunhão com Deus através da solitude, ou através do tempo a sós com Deus. E eu vou usar tempo a sós com Deus, tá? Então vamos lá. Eu construo minha comunhão com Deus através do tempo a sós com Deus. Assim como Jesus tinha essa prática, eu e você precisamos ter. Guarde no seu coração. Terceiro ponto. Jesus buscava uma renovação espiritual através da oração. Eduardo, eu preciso ser renovado espiritualmente? Sim. Nessa jornada nós precisamos daquela parada para hidratação, a gente precisa, né? A gente está numa jornada, a gente está numa caminhada que, por vezes, você vai dar passos largos, mas por vezes você vai se arrastar. A jornada cristã é assim. Tem hora que tu vai dar uma corrida de, maratonista, 21 quilômetros, e tem dia que você vai fazer 1 quilômetro e está morto. Então, a gente precisa, sim, de uma renovação espiritual. Mateus capítulo 14, versículo 23. Coloca para mim, por favor. E você que estiver com a Bíblia aí, você abra. Mateus capítulo 14, versículo 23. Enquanto você abre, eu quero dizer que se você
está envolvido na obra do Senhor, você precisa de uma renovação espiritual a cada dia. Mateus capítulo 14, versículo 23 diz assim, olha: e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Eduardo, está falando, são versículos diferentes falando a mesma coisa, só que o contexto que está envolvido é um pouquinho diferente, por isso que a gente está falando. Mas você vê, eu já te dei 3 exemplos onde Jesus fazia a mesma coisa. Por que será? Né? Então vamos lá, essa passagem que nós estamos lendo aí, que ele despediu multidões, que ele subiu no monte a fim de orar sozinho, ela vem logo depois da multiplicação dos pães e peixes. Um milagre sobrenatural. Um milagre, olha, uma vez eu vi uma pregação sobre essa passagem que falava da compaixão de Jesus. O que Jesus teve naquela multiplicação de pães e peixes foi compaixão com aquele povo que ali estava. Os discípulos chegam para ele e dizem: Senhor, não tenho o que fazer, vamos despedir essa multidão. E Jesus, com compaixão por aqueles que estavam seguindo a ele, multiplica pães e peixes, alimenta aquele povo. E eu quero dizer para você que logo após essa multiplicação de pães e peixes, vem esse versículo e diz: e tendo despedido as multidões, imagina que mover foi aquilo, ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Por que você acha que ele precisou, mesmo diante daquilo tudo, diante de tudo aquilo que aconteceu, ele precisou se retirar para orar? Ele precisava estar conectado, ele precisava se renovar. Conforme eu falei, se você faz a obra do Senhor, você percebe o peso espiritual que vem sobre você quando você se lança para fazer a obra. Quando você se compromete de verdade com Cristo e você se lança. E eu quero dizer, quando a gente fala de se lançar, eu quero dizer que Deus te deu uma capacidade muito pessoal, eu não sei qual é, mas você sabe, e eu quero dizer, se você é muito bom nisso que eu estou falando aí, você está pensando agora, saiba que Ele te deu essa capacidade para que você coloque à disposição do reino de Deus. Se você fala muito bem, coloque à sua disposição. Se você canta muito bem, se você ora muito bem, se você intercede, se você ama as pessoas de uma forma muito especial, isso é para a glória de Deus. Essa capacidade que você tem não é para você, é para que você possa colocar na obra. Então, quando você se lança para colocar essa capacidade à disposição do reino, eu quero dizer para você que isso cansa. Isso muitas vezes nos esgota. Então, por isso é necessário, assim como Jesus, buscar se renovar constantemente espiritualmente. Jesus buscava em oração o sustento para o seu dia a dia, bem como a direção do Pai para tudo aquilo que ele realizava. Jesus estava em total acordo com a vontade de Deus. Eu e você precisamos estar em total acordo com a vontade de Deus. Quando é que eu ouço de Deus qual é a sua vontade? Através da leitura da palavra e através da oração. Então, se eu quero colocar o meu talento, se eu quero colocar a capacidade que Deus me deu à disposição de Deus, eu preciso estar ligado a Ele, eu preciso estar consagrado a Ele, eu preciso estar em oração, eu preciso estar separado, para que eu possa ter essa renovação espiritual. Quantas vezes você se sente pesado? Quantas vezes você se sente fadigado, desanimado? Quantas vezes você já falou, assim como eu, não está dando não, é muito pesado, estou precisando de férias. Crente não tem férias não, gente. Crente não, entenda o que eu vou dizer, crente não tem férias da sua jornada cristã. Até de férias você é crente. Uma vez eu ouvi um pastor falando, e ele falava de pastores, né? E ele dizia que o advogado, eu achei muito interessante isso, o advogado está lá no escritório, ele é advogado. Mas quando ele chega em casa, que ele tira o terno, que ele bota lá a pastinha dele lá, e ele vai no mercado comprar um pão para tomar um café à tarde, ele é um cidadão normal. Ele pode até se identificar como advogado, mas não há essa necessidade. Agora, e ele falava de pastores, né? E eu trago para a nossa realidade. Ele dizia que o pastor, quando ele sai da igreja e ele vai para casa, ele continua sendo pastor. Quando ele vai ao mercado, ele continua sendo pastor. Quando ele vai no médico, ele continua sendo pastor. Não dá para desvencilhar.
Assim é a nossa vida espiritual. Você é levita, você é um adorador, você é alguém que trabalha na casa do Senhor, você é cristão, você é um pequeno Cristo, que significa cristão. Eu quero dizer para você que onde quer que você esteja, você continua sendo cristão. Não dá para desvencilhar. Então você precisa, dia após dia, buscar em Deus, assim como Jesus fazia, ser renovado espiritualmente. Mais comunhão, né? Quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais disposto eu estou. Talvez isso fale ao seu coração pelas suas dúvidas, talvez você até se ache incapaz de realizar alguma coisa. Toda capacidade virá do Senhor. Tudo que você faz na obra do Senhor não depende da força do seu braço, depende do Espírito Santo. Não é as suas palavras que convencem ninguém, é o Espírito Santo de Deus que, através das suas palavras, atinge o coração de alguém. É o Espírito Santo que opera a cura, não é você que opera a cura. É o Espírito Santo que traz o livramento, não é você que traz o livramento. Entende que sem essa conexão, sem estar pleno diante do Senhor, a gente não prova da vida abundante que Ele conquistou na cruz. A gente precisa estar sempre diretamente ligado a Deus. Da mesma forma que Jesus fazia, isso deve ser algo constante na minha vida. Não abra mão disso. Isso tem que ser, buscar essa renovação em Deus através da oração tem que ser algo constante. É igual como o pastor às vezes fala, hoje aqui, vamos falar de domingo. Quantas vezes você se alimentou hoje? Pelo menos o café da manhã, o almoço, o café da tarde. Eu não acredito que você saiu de casa às 5 horas e já jantou. 3 já foi, não foi? Pelo menos? Você já se alimentou 3 vezes, espiritualmente. Quantas vezes você se alimentou hoje? Quantas vezes você buscou o Senhor hoje? Quantas vezes você dedicou um tempo a Ele hoje? Quantas vezes você, buscou algo de Deus hoje? Eu quero dizer para você que nessa jornada cristã, a libertação de vidas, a cura de enfermos, tudo isso passa por uma luta espiritual muito grande. E Deus, eu não sei você, mas eu acho que Deus tem movido a igreja, e não é a igreja só da Taquara não, tá? Muitas igrejas, para ir lá fora pregar aos perdidos. E todas as vezes que a gente se envolve nisso, é uma batalha espiritual. A gente precisa estar ligado com Deus, a gente precisa estar pleno com Deus, a gente precisa estar realmente, íntimo com Deus, para que Deus possa te usar. Eu quero falar para você a terceira frase então. A frase é a seguinte: eu construo minha comunhão com Deus através da busca de uma renovação espiritual em oração. Vamos lá? Eu construo minha comunhão com Deus através da busca de uma renovação espiritual em oração. E o quarto ponto, para a gente finalizar: Jesus buscava em oração a direção para as suas escolhas e decisões. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, por favor. Veja que sempre Jesus se retirava. Lucas capítulo 6, 12 e 13. Ele sempre se retirava, ele sempre orava, no início do dia, no fim do dia, na madrugada, porque ele sabia que ele precisava estar completamente ligado, em comunhão plena com o Pai. Diz assim, Lucas 6,12: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Veja que, antes desse momento onde ele escolhe os 12 que seguiriam com eles, e chamaria eles de apóstolos, diz a palavra que ele se retira para o monte, a fim de orar, e passa a noite orando a Deus. Eu pergunto para você, e eu faço essa pergunta para mim quando eu estava preparando essa palavra, eu também me fiz essa pergunta. Antes das minhas decisões e escolhas, eu vou orar? Eu vou buscar a Deus para isso?
Será que eu faço isso? Será que você tem feito isso? A direção para a nossa vida nessa terra deve vir após uma vida de oração. Quantas vezes a gente tem problemas para tomar decisões, para fazer escolhas? Quantas escolhas eu já fiz errado? Quantas escolhas você já fez errado? Porque a gente não tinha uma direção de Deus. Mas nós não tínhamos Deus. Agora nós temos. Nós temos Jesus na nossa vida. Agora a gente precisa buscar nele a direção. Eu tenho certeza que se você tiver essa prática de buscar em Deus, qual vai ser a escolha, qual vai ser a decisão que você vai tomar, talvez no início você não entenda muito bem, talvez você se depare com a situação, eu estou perguntando para Deus, Deus não está me respondendo, eu estou vendo o momento da decisão chegar, e eu vou lá e tomo a minha decisão. Mas com o tempo você vai perceber que a sua escolha já vai ser diferente, porque você vai estar tão cheio de Deus que a sua escolha vai ser sim orientada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Mas para isso, mais uma vez, eu e você precisamos estar buscando nele. As nossas, da mesma forma que Jesus passou uma noite inteira orando a Deus, e quando amanhece ele vai lá e escolhe, e chama de apóstolos aqueles homens, da mesma forma eu e você precisamos, antes de qualquer coisa, ter uma vida de oração com Deus. Jesus buscava no Pai a orientação para tudo aquilo que ele fazia. Não à toa, ele não fez nada contrário à vontade de Deus. Quer viver uma vida em acordo com a vontade de Deus? Busque em oração isso. Tenha uma vida real de oração. Tenha uma vida de solitude, uma vida que você se retira para orar. Invista um tempo nisso, assim como Jesus também fazia. E a última frase que eu quero repetir com você diz assim: eu construo a minha comunhão com Deus através da direção do Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Eu construo minha comunhão com Deus através da direção do Espírito Santo. Não é na força do seu braço, não é debaixo da sua inteligência, do seu conhecimento, não é debaixo da sua capacidade, essa capacidade que você tem, foi Deus que deu. Não é debaixo disso, é debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Eduardo, e como é que faz na segunda-feira? Eu sempre que estou preparando uma meditação aqui para a gente falar sobre ela, eu sempre tento trazer uma aplicação prática. Como é que faz na segunda-feira? Como é que começa a minha semana, então, com tudo isso que eu ouvi? Quero dizer para você, cadê o tablet? Fechou aqui, ó. Coisas da tecnologia. Se separe de tudo e invista um tempo na presença de Deus. Qual é o melhor horário para você? Jesus fazia isso durante a madrugada, muitas vezes fazia à noite, fazia de dia, fazia antes de tudo. Eu quero que você saia daqui com um compromisso, você com Deus, para ter uma vida diferente a partir de amanhã. A gente muitas vezes fica pedindo a Deus: Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero. E essa palavra de hoje traz para a gente assim: e o que nós temos que fazer para que a gente alcance isso? Segundo ponto, ore consagrando tudo o que você faz. Sabe aquele momento que você chega no seu ambiente de trabalho, para começar o dia, para abrir a loja, para começar a sua atividade? Se você não fez até hoje, passe a fazer a partir de amanhã. Se você tem lá um banheiro de lugar onde crente trabalha, sempre tem um crente orando no banheiro, né? Sempre tem essas coisas. Se você tem um espacinho lá, ou quando você sair de casa, ou quando você chegar no trabalho: Senhor, eu consagro todo o meu dia nas tuas mãos. Me livra de todo erro, me livra de todo prejuízo, me livra de toda queda. Me livra, Senhor, me dá atenção, me dá capacidade para resolver, me dá capacidade para poder fazer melhor. Porque quando você honra o seu patrão, você honra a Deus, né? Então, Senhor, me dá capacidade de honrar o seu nome através da atividade que eu faço aqui. Então, consagre tudo que você faz a Deus. Mas também, uma coisa que a gente não pode esquecer para a gente começar a partir de segunda-feira é: agradeça e exalte a Deus antes de pedir qualquer coisa.
Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que Ele nos ensinou diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é assim? Agradeça e exalte o nome dEle antes de pedir qualquer coisa. Um coração grato, um coração dependente dEle. Olha, você vai viver um novo tempo em Cristo Jesus, eu não tenho dúvida disso. Vamos ficar de pé. Ser um imitador de Cristo requer de nós intencionalidade. Requer de nós esforço. Requer de nós abrir mão. Requer de nós tantas coisas, mas eu quero dizer que vale muito a pena. Porque se tem algo que é maravilhoso nessa terra é que nós possamos realmente sermos reconhecidos como alguém que reflete a glória de Deus nesse lugar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar. Amado Deus e Pai, Deus, reconhecemos, Deus, que Tu és o maior exemplo para nós. Senhor, Tu vivia uma vida também agitada em meio a tantas coisas nesse ministério, em meio a tantas curas, em meio, Senhor, a tantas pessoas sendo transformadas. Mas o Senhor nunca abriu mão da intimidade com Deus, nunca abriu mão da comunhão plena com Deus, nunca abriu mão ou nunca fez escolhas pela sua satisfação própria, mas sempre, Senhor, para estar em comunhão plena com o Pai. Meu Deus, nós queremos ser como o Senhor. Nós queremos ter uma prioridade na nossa vida. Deus, perdoa, Pai, eu quero que Tu nos perdoe nessa noite, porque nós priorizamos tantas coisas. Nós chegamos até a declarar com os nossos lábios que eu mereço esse momento, eu mereço. Senhor, nós precisamos priorizar o Teu reino. Nós precisamos priorizar a intimidade, a comunhão plena contigo. Senhor, aviva o nosso coração nessa noite. Deus, traz ao nosso coração um desejo, Senhor, que talvez nem tenhamos vivido ainda. Deus, de ter intimidade contigo, de ter comunhão contigo, de Te buscar, de consagrar tudo em Tuas mãos, de depender da orientação do Teu Espírito, de depender, Senhor amado, do Teu agir. Queremos ser crentes diferentes daquilo que chegamos aqui. Deus, tira de nós toda a prostração, todo o cansaço, todo o desânimo. Pai, porque queremos ser renovados espiritualmente. Queremos viver um novo tempo, Senhor. Um tempo verdadeiro, onde nós vamos dizer: somos filhos de Deus e temos intimidade com o Pai. Deus, isso passa por uma intencionalidade. Nos ajuda, Senhor. Deus, nós cremos que toda perseverança na nossa jornada cristã, não teremos ela sozinhos, mas seremos, Pai, perseverantes com a ajuda do Teu Espírito Santo. Então eu Te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos ajude nesse novo momento. Nesse momento de termos, Deus, uma nova vida em Cristo Jesus. Que amanhã, Senhor, ao amanhecer do dia, nós possamos fazer de forma diferente. Não porque o Eduardo falou, não, mas porque Jesus fazia dessa forma. E nós queremos ser assim como Ele. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos verdadeiros discípulos Teus. Nos ajuda a sermos homens e mulheres de Deus. Nos ajuda a vencer as nossas próprias vontades, as nossas próprias fraquezas. Meu Deus, que em nome de Jesus nós possamos ser amanhã melhores do que fomos hoje. Deus, que nós não voltemos ao pecado que tínhamos ontem, Senhor Deus. Livra-nos da iniquidade, daquele pecado repetido. Deus, nós colocamos diante de Ti agora que não queremos mais essa vida. Deus, de voltar ao pecado, de voltar às velhas práticas. Meu Deus, nós dependemos de Ti. Nós dependemos do agir do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Deus, e que a nossa vida exalte e glorifique o Teu nome. Que a nossa vida, Pai, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, glorifique o Teu nome. Louvado e engrandecido seja o Teu nome para todos sempre. Eu Te peço agora, Pai, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares. Que tenhamos uma semana repleta da Tua presença. Que tenhamos uma semana de vitórias, uma semana de orações respondidas, uma semana de intimidade real contigo.
e que o nosso coração possa arder pela comunhão plena contigo, Senhor. Ó Deus, nós te glorificamos e te exaltamos por essa noite, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a igreja do Senhor, diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Se você desejar uma oração, nós estaremos aqui à frente para orar por você. O bazar está em funcionamento ali atrás. Que Deus te abençoe.